Chegou o momento mais importante do nosso ministério, que é a pregação da palavra de Deus. Está na hora do querigma, da manifestação do oráculo de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. O tema da nossa mensagem, da mensagem que Deus trouxe ao coração do pregador é a importância da revelação da palavra profética. E eu quero glorificar a Deus neste exato momento pela vida da minha família, minha esposa abençoada, minha mãe que está ali junto com meu irmão Alexandre, meu amado cunhado Bispo Sérgio, Bispo Nacional a quem eu amo tanto, Pastor Felipe que está lá no balcão administrativo, o nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, o anjo deste ministério, a quem eu amo muito e tenho, muitas razões para glorificar a Deus pela sua vida e agradecer também, e principalmente também, a vida de você que deu ouvidos à voz de Deus, deu ouvidos ao Espírito Santo de Deus e aqui está para ouvir a pregação da palavra. Diz assim a palavra de Deus: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Oremos ao Pai em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, aqui está o Teu rebanho, aqueles que foram regenerados de uma semente incorruptível, mediante a Tua palavra, ó Deus. Aqui há terra fértil, há corações abertos, inclinados, porque o Senhor assim o determinou. Por isso, ó Pai, que a nossa mente agora seja a mente de Cristo, e sejam agora anulados todos os sofismas, toda a altivez, todas as fortalezas, ó Pai, tudo aquilo que é lógica humana caia por terra diante da ação da Tua revelação, Espírito de Deus. Recebemos com ações de graças o resultado desta palavra, que certamente, ó Deus, produzirá frutos, não somente a 30 ou a 60, mas a 100 por 1 da semente, em nome de Jesus. E a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, diga amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, Bispo Químio, profeta dos teclados. Deus seja louvado. Amados, a revelação do Espírito Santo, ela é essencial para a vida da igreja. A igreja é um corpo vivo, orgânico, que é formado por vários membros. E este alimento, o nutriente vital para que esses membros, para que este corpo cresça na graça e no conhecimento, vem através do Espírito Santo, para que a igreja de Jesus nesta terra, no seu ministério, na sua atividade, no seu serviço cristão, mediante a revelação que este Espírito maravilhoso traz, do entendimento da palavra de Deus, e aqui eu quero dizer que esta lei que está sendo dita aqui, muitos olham e falam, é a lei mosaica, porque do hebraico é Torá, só que a palavra lei do hebraico é Torá. Então, amados, a lei, a palavra de Deus, ela é o que regulamenta, o que normatiza as atividades do reino de Deus. Por isso que aquele que guarda a lei, este é feliz. Nós veremos isto logo mais à frente. Então, amados, a igreja precisa expor os propósitos divinos. São os propósitos divinos dados por Deus que orientam e guiam o seu rebanho. E esta sessão de Provérbios de Salomão, ele começa lá no capítulo 27, onde 700 anos antes de Cristo, o sábio Salomão, ele dá instruções e admoestações como de pai
para filho, onde ele aponta para a necessidade da visão de Deus para o seu povo, pois somente esta visão, esta revelação, pautada na palavra de Deus, nos impede de desvios, extravios dos propósitos de Deus. Então, em primeiro lugar, qual é a importância da revelação da palavra profética? A palavra visão no hebraico, ela ocorre 34 vezes. Significa um meio de revelação divina. Diz respeito ao meio, ou seja, uma visão profética pelo qual as mensagens, os oráculos de Deus são comunicados. A visão está inseparavelmente relacionada com o seu conteúdo, porque o foco, ela enfoca o meio pelo qual é transmitida e recebida. Ela é transmitida através dos profetas, ou através do ofício profético. E o objetivo da palavra profética é evitar o desvio do povo de Deus dos propósitos divinos. Então, podemos assim, porque outras traduções do original hebraico, especialmente a NVI, diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas isto não significa, primeiramente, desviar-se da comunhão do rebanho, mas se desviar dos propósitos de Deus para os seus filhos, para a sua igreja. E ele continua dizendo: mas como é feliz quem obedece à lei. Então, em primeiro lugar, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a revelação da palavra de Deus, ela nos livra de quê? De heresias. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Boas obras estas que são consequência do resultado da ação do Espírito Santo no nosso caráter, porque o novo nascimento, ele consiste realmente, literalmente, em um novo nascimento. O homem não pode ser, o eleito, ao ser reconciliado com Deus, ele não pode ser a mesma pessoa que era há um minuto atrás, porque ele está em constante progresso espiritual, ele está em constante crescimento, em constante amadurecimento da sua fé. Então, amados, o sacerdócio naquela época, na época de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 26, por que nós vamos retroagir a Samuel? Porque a primeira vez que a palavra visão, no sentido de revelação, acontece em 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Então o sacerdócio de Eli estava corrompido, moralmente Israel estava em trevas. Por quê? Porque os sacerdotes, eles eram os representantes de Deus no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus, ao recebimento das ofertas, dos dízimos. Em suma, eles eram os tutores, eles eram os professores do povo. Então, eles deixaram de dar prioridade, eles deixaram de honrar a Deus, de servir a Deus, conforme o sacerdócio levítico assim o exigia, porque eles abandonaram o quê? A revelação de Deus, eles abandonaram a visão de Deus. Então 1 de Samuel 2,26 diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Versículo 27, veio um homem de Deus a Eli, ele disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. 28,
Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, aqui no caso está falando de Arão, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Eles viviam única e exclusivamente das ofertas e dos dízimos. Versículo 29, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. E aqui eu queria fazer uma observação, amado, que as promessas de Deus, elas já te alcançaram. Eu estava conversando isto com o bispo Sérgio, o bispo Zé Carlos lá em cima. As promessas de Deus, ela já te alcançou, não porque você fez alguma coisa para que elas chegassem a você, elas foram ao teu encontro desde o momento em que você passou a estar em Cristo. E aí a bênção de Abraão te alcançou, foi pela fé que você recebeu o Espírito prometido. Então, amados, quando você realmente é o resultado do alcance desta palavra, novo nascimento, nova criatura, cartas escritas pelo Deus vivente, abençoados, e aí a consequência é o quê? É a palavra de Deus se manifestando na tua vida. Por quê? Porque você está honrando a Deus. Efésios 4:1 diz o quê? Andai de modo digno da vocação a que fostes chamados. E o que significa isto? Honrar a Deus, porque você é sacerdote real, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você tem um sacerdócio que é santo, mas que é real. Então você e eu precisamos zelar por aquilo que Deus nos concedeu, precisamos andar de acordo com a nossa filiação. O que Jesus falou? Que aqueles que estão na videira, esse dá muito fruto. Então este fruto precisa ser manifesto nas nossas vidas, e isto vem através do nosso testemunho, da mudança de vida que a palavra de Deus gerou em nossas vidas. Aí as bênçãos de Deus se manifestam. Tudo aquilo que está na tua vida, que te alcançou, sai do mundo espiritual e torna-se realidade. Isto é fé. Então a visão de Deus era muito rara, não havia ofício profético. Samuel, a escola de profetas, tem início com Samuel. 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Veja que Samuel estava aos cuidados de Eli. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então chega um momento em que Samuel deixa de estar sob os olhos de Eli, sob a orientação de Eli, e passa aos olhos e a orientação diretamente do Espírito de Deus. Versículo 2, sem a visão de Deus, há cegueira espiritual. O que Jesus falou? Quando um cego guia o outro, ambos cairão em uma cova, ou seja, uma tragédia. Certo dia, estando deitado, aqui está falando de Eli, no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ou seja,
Eli já estava praticamente cego. Eli não tinha visão. Eli preteriu o seu ministério. Então Deus dá início ao ofício profético de uma forma contínua. Versículo 1 de Samuel 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Não negligencie a revelação de Deus. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Samuel estava simplesmente no início do seu ofício profético, e ele estava dormindo, e todos nós conhecemos esta história, que ele é despertado por Deus, através de uma voz audível. E quando você tem uma rejeição voluntária, ou seja, quando você simplesmente despreza o conhecimento, a revelação de Deus, isto gera na sua vida o quê? Falta de realidade da palavra de Deus na sua vida. Quer ver? Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a cegueira espiritual ela vem, você não consegue ler a Bíblia mais como antes. Muitos chamam isso de perda do primeiro amor. Muitos negligenciam o quê? A vontade de Deus para as suas vidas. Perdem a realidade daquilo que a Bíblia pode gerar na vida delas, que é o poder de Deus através do conhecimento. Agora, a revelação vem pelo profeta de Deus e ela se cumpre. 1 de Samuel capítulo 3, versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então, amados, um dos vários insights de Deus, tudo aquilo que Deus direcionou a tua vida e a minha vida, neste final de ano, nesta virada de ano, nenhuma delas vai cair em terra, ou seja, todas elas vão se cumprir. A palavra de Deus que foi dirigida à sua vida, que você tomou posse, que você falou, eu recebo essa palavra, eu creio nesta palavra, porque Deus está falando comigo, vai se cumprir na sua vida. Versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Versículo 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Samuel não estava mais sob os cuidados de Eli, ele estava sob os cuidados de Deus. Então, quais são os benefícios da palavra profética? A visão profética traz a revelação divina da vontade de Deus para o rebanho de Cristo. E isto implica que você não venha tomar decisões erradas na sua vida. Provérbios capítulo 29, versículo 18, a parte A do versículo. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Há um desvio do propósito do plano de Deus. Agora 14, 12, Joás. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Isso significa o que, bispo? A revelação divina impede os desvios do padrão de Deus para a nossa vida, dos seus propósitos, dos seus planos, e ela vem por revelação, nos dando conhecimento de Deus e de suas promessas. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, isto está lá em Isaías 64, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para... para aqueles que o amam.
E como é que eu conheço aquilo que o ouvido não viu, os olhos não viram, amado? Nem o meu entendimento consegue se aproximar. Vem através da revelação profética. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Então é através da revelação do Espírito Santo que vem o conhecimento dos propósitos divinos para a sua igreja, para o seu povo. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Se não for o Espírito Santo a revelar, nada acontece, você não avança. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Você não recebeu o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Agora, para que você recebeu o Espírito Santo? Só para falar em línguas? Só para profetizar? Não, tem muito mais. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha a revelação de Deus, como é que, educa o espírito do homem. Como é que trata das emoções do homem, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isto se chama sabedoria divina, revelação do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo traz o crescimento espiritual. E aí, aquele homem espiritual não é mais uma criança espiritual que precisa de leite, ela precisa de alimento sólido, porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Então, amados, obedecer à visão de Deus traz bem-estar. Quem é obediente, quem é submisso a Deus, é feliz, e no caso é bem-sucedido, espiritualmente e materialmente falando. Parte B do versículo 18. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Você que obedece à palavra de Deus, você é um macarioi, você é um bem-aventurado, você é feliz. Você tem o privilégio de ter o oráculo de Deus se revelando e você conhecendo a vontade de Deus. Tudo isto vem através do Espírito Santo. E agora, meu irmão, viva a visão profética. Ela se cumprirá. Eu não sei o que é que você tem buscado, o que é que você tem perseguido. Todos nós temos alguma coisa que nós buscamos a Deus, em oração, e às vezes não vem. Eu queria dizer para você que você não desista. Você não pode desistir, amado. Se Deus não desiste de você, você não pode desistir do que Deus tem para você. Ele cumprirá, ainda que pareça demorada. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Agora, Joás, você anotou aí aquela versão da NVI que eu coloquei?
Coloca aí, por gentileza. Vamos ler sobre um outro aspecto. Glórias a Deus. Deixa que eu leia aqui, Joás. Na NVI diz assim: ficarei no meu posto de sentinela. Não saia da vocação pelo qual você foi chamado por Deus. Deus te chamou para uma posição em Cristo, uma posição de autoridade. Por isso ele diz: eu vou ficar no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. E aí eu quero te dizer, amado, que aqui na sua cidade refúgio, mesmo que lá fora você esteja, sabe, com notícias que vão contra tudo aquilo que você estava com uma ampla expectativa, mas Abacuque está dizendo: tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, ele sabia que Deus iria responder a sua oração. Eu vou ficar aqui perseverando, vigiando, orando, ainda que muitos tenham a promessa de Deus por tardia. Porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos que nele clamam de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Quem aqui tem clamado a Deus de dia e de noite, de dia e de noite? Deus fará justiça a teu favor, meu amado. Ou seja, Deus responderá às tuas orações. Aos que clamam. Se você não clama, comece a clamar desde hoje. Só quem clama tem resposta de Deus. Só quem tem vida de oração tem resposta de Deus. E ele diz no versículo 2: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Meu irmão, o que foi que Deus confidenciou ao teu coração nesta virada de ano? Através desta palavra profética que foi liberada, você colocou no seu projeto de vitória, você escreveu a visão? Se não escreveu, escreva. Coloque no papel, amado. O teu Deus é um Deus que traz à existência coisas que ainda não existem. E ele diz: pois a visão aguarda um tempo designado. E ele diz: para que se leia facilmente. Deus não quer que você se esqueça daquilo que você colocou lá. E ele diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ou seja, a palavra profética, a profecia, ela tem um tempo designado para se tornar real nas nossas vidas. Para muitos será hoje. Você crê nisso? Então, amado, abrace essa visão. Para muitos será amanhã, para outros será nesta semana. Ainda que demore. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus não se atrasa. O relógio de Deus não se atrasa. Pelo contrário, Deus pega o nosso relógio e faz com que ele retroceda e se ajuste ao horário dele. Não foi isso que ele fez? Senhor da glória, Deus tem ajustado relógios aqui nesta noite. Martinho Lutero dizia que não há ciência mais elevada e mais interior que a fé, porque esta fé vincula, ou seja, está presa somente à palavra de Deus, e fica desprovida, isolada de tudo que não é essa palavra divina. Ou seja, a fé somente tem Cristo como objeto, e ela vem de Deus e ela retorna para Deus, assim como foi com o pai Abraão. Então, amados, somente a fé.
Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Isso passa por testemunho de vida, por santidade, kadosh, aquele que anda separado. Você vive no mundo, mas é como se você não fosse do mundo, separado das coisas do mundo, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, água da palavra. 23, grave esse versículo. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus, amado. Isso é motivo para você dar um glória desse. Deus é fiel. Por isso é que ele disse: guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar. Bispo, o senhor não sabe a dor que eu estou sentindo. É que nem aquele hino: só Deus sabe a dor que estou sentindo. Amém, amado? Nós respeitamos e, sabe, a gente... Mas, amado, guarde firme a confissão da esperança. Tem certas horas que Deus quer ver fé. Deus é um Deus de desafios. Ele é um Deus que adora quando você o coloca em situações de desafio. Quando inspirados por Deus, você se dirige para aquele desafio pelo qual você certamente sairá mais do que vencedor, porque Deus está com você. Você tem desafios essa semana, tem medo de desafios, pare com isto. Deus está com você. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus não se aproxime de Deus com incredulidade. Deus tem ojeriza a incredulidade. Creia que Ele existe. Há pessoas que estão diante de Deus, mas não têm certeza se Deus existe ou não, amado. Bispo, é porque a minha situação é muito desesperadora. Amados, você precisa crer em Deus. Deus tem um escape. Deus tem um escape. Hoje a minha esposa estava conversando comigo e nós estávamos trocando alguns versículos e ela estava falando comigo sobre Elias. Quando Deus falou para Elias que ele fosse ao deserto, porque ali ele seria alimentado, sabe, pelos corvos, pelos anjos, pão, água. E ali Elias foi e ficou ali até ele obedeceu. Ele obedeceu a palavra e foi. E ali tinha pão e água, pão e água. Só que chegou um tempo que a água do ribeiro secou, amado. Imagina o desespero de Elias. Essa água vai acabar. Meu Deus, como será? E aí Deus vira para Elias e fala assim: olha só, agora você dispõe-te, porque eu mandei uma viúva para te alimentar. Amados, presta atenção numa coisa. No momento de dificuldade, de tribulação, até mesmo de desespero humano, Deus não te abandona. Deus não te desampara. Deus quer que você saiba, Deus quer que você amadureça na fé. Ele quer que você cresça. Ele quer que você crie músculos espirituais. Ele não quer indolentes espirituais, mas Ele quer que você se fortaleça na fé que está nele e que você aprenda a imitar aqueles que tiveram fé e longanimidade e se apropriaram da promessa.
É assim que a promessa de Deus chega até a tua vida. Então veja a visão como ela é e não como você pensa. Jeremias capítulo 1, versículo 11, já estamos chegando nos minutos finais. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. E aqui, você pode até botar essa observação na sua apostila. No Oriente, a amendoeira é a primeira árvore a despertar depois do sono do inverno. Logo, ela simboliza a proximidade do cumprimento da palavra profética de Deus para a tua vida. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias estava começando um ministério profético, e Deus disse para ele: olha, você vai pregar nações duras, você vai edificar, mas também vai derribar, vai plantar, mas também vai arrancar. E Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, a palavra, o oráculo, a visão, a revelação da palavra profética, ela se cumprirá. Você tem que ver ela como na verdade ela é. Minha palavra, minha revelação e a minha palavra, versículo 12: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus, quando revela, quando traz o conhecimento da palavra profética, Ele mesmo chama para si a responsabilidade e diz: eu vou cumprir isto na sua vida. Amados, o cumprimento desta palavra já está por se manifestar na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Bispo, mas ainda estamos em janeiro, sabe? Tem muito pouco tempo. Amados, Deus tem pressa em nos abençoar. Deus tem pressa, amado. Deus tem pressa. Jesus está voltando. Deus tem pressa. Então, amados, concluindo, o Senhor nos deu uma palavra profética e ela se cumprirá. Pois Deus, Ele é fiel em cumprir, e não haverá agouro que possa invalidar o poder da palavra profética. Números 23, 20. Eis que para abençoar, e aqui eu sinto uma das palavras proféticas que foram liberadas. Por isso é que eu falei: se você não escreveu, escreva e tome posse. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Ninguém pode invalidar ou revogar a bênção de Deus na tua vida. Você, uma vez abençoado em Cristo, abençoado para sempre. Não viu iniquidade em Jacó. Amados, Romanos 5:1 diz: justificados, pois mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Deus, quando olha para você, vê um povo justificado. Deus não vê um povo em pecado. Deus não vê um povo em iniquidade, mas Ele vê uma igreja santa, uma igreja com vestimentas brancas, adornada com os dons do Espírito Santo, pronta para o encontro com o seu noivo. É assim que Deus te vê. Nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus, Deus é contigo. Vire-se para o seu irmão e diga: Deus é com você, meu irmão. Deus é com você. Agora diz também que no meio deles se ouvem aclamações ao rei. Você pode aclamar ao rei, você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus, você pode dizer: Senhor, bendito seja o teu nome. Senhor, eu te glorifico. Senhor, eu te exalto, porque tu és o Deus de toda a terra, tu estás comigo. Louvor faz parte também da vida do cristão, amado. Versículo 22, Deus os tirou do Egito. Uma vez que você foi arrancado do império das trevas, para lá você não pode voltar. O Egito é passado, meu amado. Tudo se fez novo para aquele que está em Cristo Jesus. As
forças deles são como as do boi selvagem. Sabe o que significa isso daqui? Unção de Deus na tua vida, azeite do Espírito Santo na tua botija. Tu és o santuário do Deus vivo, meu amado. Você é o bom depósito do Espírito Santo. Existem dons na tua vida que querem se manifestar, que querem florescer. Existe um poder, uma suprema grandeza de poder que quer operar, que quer se manifestar na tua vida, mas somente na vida dos que creem. Quem aqui crê? Então você fala: bispo, está falando de mim. É comigo que o senhor está falando. Eu sou os da fé, por isso a eficácia do poder de Deus se manifestará na minha vida, porque aquele que é poderoso habita na minha vida, e é através da tua confissão que este poder de Deus se manifesta, meu amado. 23. Pois contra Jacó, quem foi que disse que o teu nome está costurado na boca do sapo? Quem foi que disse que se você abandonasse o altar de Baal, você morreria? Quem foi que disse? Pois contra Jacó não vale encantamento. Não adianta olho grande contra a tua vida. Não adianta simpatia de alguém no teu trabalho tentando te amarrar, tentando te prender, tentando te escravizar. Contra Jacó não vale encantamento. Podem ler qualquer signo do zodíaco, podem consultar todo o mapa astral, nem adivinhação contra Israel. Ninguém pode contra a tua vida, amado. Uou! Glória a Deus! Aleluia! Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Uou! Eles vão olhar para você, todos aqueles agoreiros, aquelas médios de Endor lá que se foram ter com Saul, vão olhar para você e vão falar: nossa, o que Deus tem feito na vida dessa mulher, o que Deus tem feito na vida desse homem. Olha como era a vida deste homem, a vida desta mulher. Olha como é que Deus transforma a maldição em bênção. Olha como Deus muda a sorte do seu povo. Que coisas Deus tem feito. Aleluia! Esteja alinhado a visão do Todo-Poderoso, com os olhos abertos, e você verá com clareza o cumprimento da palavra profética em sua vida. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Hoje, mais um pouco, a visão do Todo-Poderoso se manifestou na tua vida. Você sairá daqui com uma nova perspectiva da tua vida. Você sairá daqui como um boi selvagem, porque a unção de Deus te dá forças. A palavra de Deus é quem te energiza, meu amado, porque é Ele quem te dá as vitórias. É Ele quem te faz, amado, saltar muralhas. É em Deus que você fará proezas. É em Deus que você vence o mundo. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! A alegria de Deus é a nossa força. A alegria do Espírito Santo é a nossa força, meu amado. Ai, bispo, mas eu me sinto assim ainda enfraquecido espiritual. Joel disse: diga ao fraco. Diga ao fraco. Diga ao fraco. Diga ao fraco. Saia daqui para vencer de olhos abertos, porque esta é a vontade de Deus para a tua vida, porque assim disse o Senhor. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, porque Tu és um Deus vivo,
Contra a nossa vida não vale encantamento. O Senhor não viu iniquidade no seu povo, porque aqui está um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. É pelo sangue que você foi justificado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Bispa Cristiane, Bispo Sérgio, por favor. Glórias a Deus. Bispa Cristiane, a oração e a bênção. Meu amado bispo, nos ajude no louvor para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, vinda direto do teu trono para os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque sairemos daqui fortalecidos na tua palavra, motivados, com a nossa fé renovada, Senhor, para seguir em frente, para enfrentar qualquer desafio que vier à nossa frente, porque nós sabemos que tu estás ao nosso lado, tu não nos abandona, pelo contrário, quando perseveramos em fé, tu nos traz a vitória, o milagre, traz a existência, Senhor, tudo aquilo que tu tens preparado para nós. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, guardados por Ti, Senhor, crendo que o melhor de Deus já chegou na nossa vida, crendo que as Tuas promessas, Senhor, que Tu preparaste de antemão para cada um de nós, irão se realizar. Dia a dia, veremos os Teus sinais, prodígios e maravilhas se manifestando e alcançaremos a promessa, pois estamos diante da visão do Todo-Poderoso de olhos abertos, aguardando e confiantes em Ti, Senhor, que teremos a vitória para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.